Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Centurião Júnior para mais uma aula para nós terminarmos o assunto de sujeito. Relembrando, nós falamos de sujeito simples, sujeito oculto, sujeito composto e sujeito indeterminado. Agora eu falarei de sujeito inexistente, ou seja, oração sem sujeito. O que ocorre na oração sem sujeito é que a gente só tem um predicado. Relembro a vocês, achei o sujeito, o resto é predicado. Então eu só terei o predicado, beleza? A mesma coisa que ocorre às vezes no sujeito oculto e sujeito indeterminado. Só tenho o predicado, porém eu tenho o sujeito ali. Na oração sem sujeito eu não tenho sujeito e são apenas em 3 casos. Fenômenos da natureza, verbo haver no sentido de existir e no verbo fazer com tempo passado. Vamos para o primeiro caso do fenômeno da natureza. Está chovendo, chove, esfria, nublado, né? Está nublado. Então são fenômenos da natureza em que eu só quero informações referentes ao clima, tempo. Acabou. Então não tem que haver o sujeito porque também é um fenômeno natural e a gente não consegue determinar, né, quem seria um sujeito nesse aspecto. Agora é diferente de eu falar assim, o dia está chuvoso, o dia está nublado, aí eu tenho na gramática o sujeito que é o dia, já vista que ele é um substantivo que pratica a ação de estar chuvoso. Beleza? Então toma cuidado com isso. Outra coisa que as bancas gostam de colocar é quando eu tenho o verbo fenômenos da natureza, mas não no seu sentido real, mas sim no seu sentido conotativo e não denotativo. Então, por exemplo, choveram rosas. O que choveram? Rosas, rosas choveram. Então, choveram aí no caso, ele não é como falando da natureza. Então, eu tenho o sujeito que é rosas, tá? Presta muita atenção. Outro caso, por exemplo, é trovejar, né? Ah, o meu chefe trovejou impropérios. Então, eu fui aí, no caso aí no sentido conotativo. Falar que meu chefe, né, trovejou impropérios. Quer dizer, que o meu chefe falou palavrões, falou palavras de baixo calão. Show? Bom, com relação a isso, vamos para o nosso segundo caso, que é o verbo fazer no sentido de tempo passado. Por exemplo, faz anos que não vejo fulano. Ah, faz 10 anos que eu ministro aula. Faz 20 anos que eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, no caso, é o verbo fazer no sentido de tempo passado em que eu não tenho sujeito. Cuidado, note uma coisa aí. Eu também posso trazer essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Se eu trouxer para o verbo auxiliar, ficará deve fazer 10 anos que eu não vejo, deve fazer 5 anos que leciono. Então, o verbo fazer aí transfere a impessoalidade para o verbo auxiliar, que continua sendo uma oração sem sujeito. Tranquilo? E para finalizar, eu tenho o verbo haver no sentido de existir e também no sentido de tempo passado. O verbo haver, no sentido de existir, ele ficaria assim: havia 10 alunos na minha sala, existia 10 alunos na minha sala, né? Há 10 alunos na minha sala, existem 10 alunos na minha sala. Note que se eu trocar o verbo haver por existir, eu terei sujeito. Agora o verbo haver por si só, não haverá sujeito, tá? Preste muita atenção nisso. Mesma coisa ocorre com o verbo auxiliar. Deve haver 10 alunos nessa sala. Verbo auxiliar impessoal. Bom, e o verbo haver no sentido de tempo passado. Há 10 anos que eu estou aqui. Há 20 anos que eu dou aula. Beleza? Então esse aí é o verbo haver, H-A, no sentido de tempo passado. Agora, se eu tirar o verbo haver e colocar apenas o artigo a, eu poderia colocar assim: há 10 anos atrás lecionei aqui, beleza? Aí eu tirei o verbo haver e coloquei o adjunto adverbial de tempo, né, atrás, justamente para que eu tenha uma determinação de tempo, para que eu possa ter um referencial. Pronto, um referencial. Show de bola? Obrigado, não esqueça de curtir o canal, espero que estejam gostando das nossas dicas e aulas. Um abraço!